Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos continuar nossos estudos de Shell Scripting estudando como manipular as entradas de usuários. Bom, esse aqui é um assunto muito interessante, bastante útil. Frequentemente a gente precisa escrever scripts que façam uma interação com o usuário. Os scripts que nós temos escrito até o momento, eles executam uma ação específica, colocam um resultado na tela e pronto. Mas às vezes você precisa interagir com o usuário, pedir para o usuário, por exemplo, escrever uma informação, seu nome, sua idade, um valor numérico, uma informação qualquer no teclado, para que o script utilize aquela informação em seu processamento. Tá? Isso chama-se manipulação de entrada de usuário. E há várias formas de se obter os dados do usuário a partir do shell. Você pode utilizar parâmetros de linha de comando, você pode utilizar opções, como a gente utiliza em comandos comuns, e você pode ler os dados diretamente do teclado, se for o caso. Vamos estudar nesse vídeo os parâmetros de linha de comando. Depois, nos próximos vídeos, veremos outras técnicas. Então, como é que funcionam os parâmetros de linha de comando? Esse aqui é um método bem simples que você utiliza para passar dados ao script do shell. O parâmetro de linha de comando ele permite que você adicione um valor de dados, uma informação qualquer, um número, um texto, uma palavra, diretamente na linha de comando quando você executa o script. Então você manda executar o script e já passa o parâmetro ali junto. Para isso, você digita o parâmetro depois do nome do script. Por exemplo, coloquei aqui ./script qualquer, seria um script, espaço, e aí você coloca os parâmetros aqui na frente, sempre separados por espaços. Então, parâmetro 1, parâmetro 2, até parâmetro n. Legal? Você pode passar quantos parâmetros você precisar para dentro de um script. Basta que você escreva um código dentro do script que faça o tratamento desses parâmetros. Beleza? Muito bom. Como que é feita a leitura desses parâmetros? Bom, para o script poder ler os parâmetros, o Shell Bash ele atribui automaticamente variáveis especiais, que a gente chama de parâmetros posicionais. Lembrem-se desse nome, parâmetros posicionais. Essas variáveis especiais são atribuídas a todos os parâmetros que você digita na linha de comandos. Então, quando o usuário digita o script e coloca o nome de um parâmetro na frente, um valor qualquer, esse valor é atribuído a uma variável especial chamada variável de parâmetro posicional. Essas variáveis são números. Elas começam no 0, cifrão 0, e vão até o cifrão 9. A cifrão 0 ela é mais especial do que as outras. Ela contém o nome do programa sempre. Então, sempre que você precisar fazer dentro do seu script uma referência ao próprio nome do programa, o nome do script, você utiliza a variável de parâmetro posicional cifrão 0. Certo? Agora, quando você quiser capturar os dados que o usuário passa pelo teclado, na forma de parâmetros, você utiliza as variáveis de cifrão 1 até cifrão 9, sendo cifrão 1 o primeiro parâmetro, cifrão 2 o segundo e assim por diante até o nono parâmetro, que é o cifrão 9, na sequência, da esquerda para a direita. Se você precisar adicionar mais parâmetros, você pode. Só que a partir do décimo, você tem que colocar o número do parâmetro entre aspas. Então, por exemplo, o décimo parâmetro seria cifrão 10. Cifrão 11, cifrão 12, cifrão 13 entre parênteses. Ok? Então dá para você passar um monte de parâmetros para um mesmo script poder executar e processá-los. Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo bem simples. Então, teste de parâmetros na linha de comandos. O que esse script faz? Ele calcula o quadrado de um número. Bom, a gente já fez vários programinhas que calculam quadrados de números, só que esse aqui é diferente. Esse aqui, ele pede para o usuário, ele espera o usuário passar um parâmetro posicional. Então, o usuário é que vai dizer qual número vai ser calculado o quadrado, em vez de ele ter um número fixo já dentro do próprio script. Então, isso aqui já torna ele mais interativo. Então, ele exibe uma mensagem, echo, programa calcula o quadrado de um número. Faz a conta, quadrado igual, olha só, variável posicional 1. Então, variável posicional cifrão 1 vezes cifrão 1. Ele vezes ele próprio é o quadrado. E o valor desse cálculo é atribuído à variável quadrado. A variável quadrado é interna. E depois, echo, o quadrado de o valor parâmetro posicional 1, que é o número que o usuário digitou, é cifrão quadrado, que é o quadrado que foi calculado dentro do programa. Legal? Então, veja o uso do cifrão 1.
que faz esse cifrão 1? Ele contém o primeiro parâmetro que é passado quando eu executo esse programa. Se você olhar aqui embaixo, para executar, basta chamar o script quadrado, espaço e colocar o número, o valor cujo quadrado eu quero calcular. Nesse caso é o parâmetro. Como eu vou passar somente um, quem é ele? É o primeiro parâmetro posicional, por isso ele vai aparecer dentro da variável cifrão 1. E isso é automático. Tá? Automaticamente o shell, o bash, ele atribui esse valor do primeiro parâmetro a essa primeira variável. E aí você pode utilizá-la dentro do seu programa. Legal? Vamos lá para o terminal para ver isso aqui funcionando. Beleza. Então eu já tenho aqui, deixa eu abrir, um script quadrado.sh, tá aí, que é o teste de parâmetros de linha de comando. Tá? Então echo, ele exibe a mensagem, programa que calcula o quadrado de um número, faz o cálculo, utilizando o parâmetro posicional 1, e depois exibe o resultado na tela. Bem simples. Então vamos executá-la para ver o que acontece. Basta chamar script quadrado.sh, coloquei .sh nesse aqui. Dou um espaço, em vez de simplesmente apertar Enter, agora eu passo o parâmetro para ele, número 9, por exemplo. Esse aqui é um parâmetro. Dou Enter. Olha lá, programa que calcula o quadrado de um número. O quadrado de 9 é 81. Perfeito. Tá? Foi executado com sucesso. Se você executar de novo e colocar um outro número, por exemplo, 11, o quadrado de 11 é 121. Então ele sempre vai calcular direitinho o quadrado do número que você passar aqui na forma de um parâmetro. Beleza? Muito bom. Vamos voltar lá então para a apresentação, que tem mais uma coisinha para a gente falar nesse vídeo ainda. Bom, existem algumas variáveis mais do que especiais no shell. Eu já mostrei uma, o cifrão 0. Existe também uma variável muito importante, que é a variável cifrão sustenido. Olha que legal, sustenido, né? A variável sustenido. Essa variável, ela contém o número de parâmetros da linha de comando que são fornecidos ao rodar o script. O número de parâmetros. Então, vamos supor, o meu script ele vai receber 2 parâmetros, essa variável vai ter o número 2 lá dentro. O meu script recebeu 3 parâmetros, o número 3 vai estar lá dentro. Tá? Com o uso dessa variável, eu posso criar scripts que recebam um número indeterminado de parâmetros. Então, eu não sou obrigado a digitar só um, posso digitar 1, 2, 3, 5, 10. Tá? E, claro, fazendo um código lá dentro que trate esses parâmetros todos, esses valores todos. Eu também posso usar essa variável especial para verificar se o usuário digitou o número de parâmetros que eu realmente preciso para aquele script funcionar, né, o número de parâmetros necessários para rodar o programa corretamente. Vamos ver um exemplo aqui. Então, exemplo de uso da variável cifrão sustenido. Verificação de número de parâmetros. Aqui a gente coloca um if, tá, um condicional, e aí eu verifico se a variável especial cifrão sustenido não for igual a 1, então ele vai exibir a mensagem digite ao menos um valor. Então, se ela não for igual a 1, significa que o usuário ele provavelmente não digitou o parâmetro. Tá? Ele pode ter digitado mais de um parâmetro, óbvio, né? Mas nesse meu programa eu preciso que ele digite apenas um parâmetro, é um único parâmetro que ele vai aceitar. Então, se não for igual a 1 o conteúdo dessa variável, o usuário digitou o número de parâmetros errado. Eu estou assumindo aqui que ele esqueceu de digitar o parâmetro. Então, vai exibir a mensagem, digite ao menos um valor. Se não, se o conteúdo dessa variável for igual a 1, significa que o usuário digitou um parâmetro. Tá? Existe um parâmetro digitado. Então, se ele digitou um parâmetro, qual é o parâmetro? É o parâmetro posicional número 1. Então, basta fazer o cálculo. Variável result recebe parâmetro posicional número 1 vezes 3. Meu programa calcula o triplo do valor que o usuário colocou no parâmetro na linha de comando. E depois manda exibir o resultado na tela. Echo, o triplo do valor que o usuário digitou é variável result. Enfim, legal? Então, bem simplesinho o uso da variável especial. Vamos lá para o terminal para ver isso aqui funcionando. Então, eu já tenho isso aqui, é o teste param.sh. Tá aí. Então, ele verifica se o conteúdo dessa variável especial é diferente de 1. Se for diferente de 1, o usuário não digitou o número de parâmetros necessários, ou a mais ou a menos. Eu assumi que ele não digitou nenhum e mandei exibir uma mensagem na tela.
Se não for diferente é porque é igual, então o usuário digitou um parâmetro e aí ele faz o cálculo. Claro que você pode, mais para frente você vai aprender a testar o tipo de informação que o usuário digitou no teclado para não tentar, por exemplo, fazer um cálculo com uma palavra. Vamos supor que o usuário digitou o nome dele e era para digitar a idade. Tá? O programa vai tentar fazer um cálculo com o nome e isso vai gerar um erro. Tá? Mas isso a gente vai aprender a fazer mais para frente. Então vamos executar esse cara aqui. Primeiro eu vou executar esse cara sem os parâmetros. Então, teste param.sh, sem parâmetro. Vamos ver o que acontece. Digite ao menos um valor. Ele detectou que faltou um parâmetro com o uso daquela variável. Então, beleza, agora eu vou executar de novo passando um parâmetro, por exemplo, o número 12. Do Enter, o triplo de 12 é 36. Funcionou perfeitamente. Vou tentar outro número. Em vez de 12, 20. O triplo de 20 é 60. Está funcionando perfeitamente. Ok? Bom, então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o nosso primeiro vídeo de estudos sobre como capturar dados do usuário, né, a partir do teclado quando você executa um script. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o comando Shift, que é um comando bastante interessante. Depois, nos vídeos vindouros, falaremos sobre opções e como criar scripts mais interativos para capturar as informações que o usuário digita no teclado, para pedir informações para o usuário e capturar essas informações. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.